Olá, pessoal, bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com muita alegria para unir o que a coroa separou. São dois países irmãos, né? Eu me chamo Ferreira de Lima, não sei se vocês já perceberam. Temos aqui o Jorge Palinhos. Só um segundo. Olá, então, estava aqui a fazer o unmute. Eu sou Jorge Palinhos, estou a falar do Porto de Portugal e trabalho em teatro. Estamos com... Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Opa, deu um pequeno trouble aqui. Bom, então vamos fazer uma pequena introdução. Nada a fazer é a primeira fala de Esperando Godot, de Samuel Beckett, título de uma peça do francês Fabrice Rajad, nascido em 1971. Beckett afirmava que não há nada a expressar, nada com que expressar, nenhum desejo de expressão, aliado à necessidade de expressar. Talvez isso represente a posição de uma intelectualidade europeia frente à dupla crise pós-kantiana que coloca em xeque o sujeito universal, sabedor da coisa em si, e o fracasso político dos ideais progressistas de diversas versões, desde 1848 até a Segunda Guerra. Mas hoje temos muito a fazer e a dizer sendo artistas. Como lidar com as perguntas estéticas legadas pela tradição, o que lemos e pertence ao nosso campo, e com o mundo que nos interroga? A tradição metalinguística, o teatro que se desloca para o campo das artes plásticas, afastando-se da literatura, a realidade performativa, o narrativo, o paradrama, são muitos os teatros possíveis. A imaginação é uma forma de revolução. Então, para começar a falar desse assunto, eu vou lançar uma pergunta para o Jorge Palinhos sobre os modos de produção. Como são os modos de produção em Portugal? Talvez as pessoas achem um pouco árido, mas é bastante interessante, né? Porque o teatro não se faz sozinho, o teatro não é só texto, né? E aproveitando assim para perguntar como foi a primeira produção de cada um, né? Mas como é em São Paulo, né? Que foi onde eu vivi nos últimos 12 anos. A gente tem grupos que recebem um financiamento municipal chamado Fomento, e aí geralmente nós temos um diretor que acaba sendo dramaturgo. Isso pode ser um teatro colaborativo, né? Nós temos alguns atores, fora do Brasil, em outros lugares do Brasil, onde não existe esse fomento, nós temos atores que acabam virando produtores e descobrem dinheiro de alguma forma. Temos nas universidades experiências, né? Um teatro bem experimental, às vezes muito ligado à Europa, bem cosmopolita, e temos o Serviço Social do Comércio, em São Paulo, que pode encomendar peças, mas aí você já tem que ter um certo título, você tem que ter alguns amigos, ou a própria Federação das Indústrias de São Paulo acabou fazendo uma oficina de teatro, né, de dramaturgia, que lançou alguns nomes que depois circularam aí, então, no sistema SESC, e que é Mas aí a Federação das Indústrias de São Paulo acabou participando do golpe de 2016, que deixou a situação bastante ambígua, né? E hoje nem existe mais, eu acho, essa formação. Bom, foi uma formação que eu fiz. Estou lá nos vídeos todos da Fiesp. Podem me ver lá. E, ao mesmo tempo, no mundo, né, a gente está vivendo uma espécie de fim do espaço público mental, né? Nós temos, de um lado, a austeridade, com o financismo global, diminuindo recursos. Nós temos agora esse autoritarismo regionalista, né, que vem realmente para calar, é uma espécie de cosmopolítica militar, religiosa, empresarial, e que no Brasil está muito bem representado pelo fim do Ministério da Cultura em 2019, né? E, enfim, o Rio de Janeiro foi dominado por paramilitares e São Paulo por empresários. Bom, então, dentro disso, né, está muito difícil a produção no Brasil. E eu queria que o Jorge Palinhos nos contasse como tá a sua produção, como foi a sua primeira produção em Portugal, por favor. Essa é uma pergunta difícil porque a minha primeira produção em Portugal já foi há bastante tempo. Já foi há quase uns 20 anos. Que na altura era uma situação um bocadinho diferente, em que funcionava muito também por apoios públicos a nível nacional. Existe existe o Ministério da Cultura, existe uma Direção-Geral das Artes e existem vários programas de apoio a companhias, sendo que as companhias se candidatam a eles e depois recebem financiamento ou não.
sendo que esse apoio pode ser por uma faixa temporal, ou seja, por 1 ano, 2 anos ou 4 anos, ou por projetos. Bem, agora apanhaste-me um bocadinho de surpresa porque já não. Qual é que foi a minha primeira produção profissional? Você quer pensar um pouquinho enquanto o Armando conta dele? Sim, se calhar é melhor. Pode ser. Por favor, Armando. Então, bom, então. Eu acho que o Armando congelou, será? Então, um exercício de memória. Vamos diminuir. Olá, Jorge, bem-vindo. Olá, como está? Jorge II, bem-vindo. Olá, Jorge. Eu vou te pedir, Jorge, se você não estiver falando, você mute aqui embaixo, tem um mic, você aperta e tá. Olha, Armando, não sei se vocês me estão ouvindo. Armando, você nos escuta? Sim. Eu deixei de vos ouvir um pouco, mas agora voltei a ouvir-vos. Vocês estão a ouvir-me agora? Sim. Sim? Ok. Eu estava pronto, para resumir, basicamente, o que eu vos posso dizer é que há talvez duas características diferentes relativamente a produções do que tem sido de trabalhos meus dramatúrgicos em Portugal. Por um lado, em que eu me envolvi produção para a realização cênica desse lado, por outro, textos dramáticos que foram realizados, que foram montados por companhias que existem e cujos diretores artísticos se manifestaram interessados em levar à cena essas peças. Foi o caso da minha primeira peça encenada, este contexto já lá vão em 2000. Armando, eu acho que eu vou te pedir para você sair e entrar de novo. Que foi fundada em... Sim? Armando, eu acho que eu vou te pedir para você sair e clicar no link de novo, por favor, tá? Então, porque tá dando bastante corte. Isso. Ok. Tá? Volte daqui a pouquinho. Obrigado. Eu não sei se o Jorge... Você quer continuar, Jorge? Eu posso continuar, sim. Na verdade, é muito difícil dizer qual foi a minha primeira produção profissional, porque eu fui entrando, ou seja, o meu percurso foi através da dramaturgia, em que eu comecei a escrever e comecei a receber convites para escrever. E então há aqui um processo de transição entre companhias que me pedem para escrever e depois começam a pagar-me para escrever, e então a coisa vai se tornando cada vez mais profissional. É por isso que eu tenho muita dificuldade em dizer que esta foi a minha primeira produção profissional, porque na verdade foi mesmo assim uma transição muito gradual para dentro do teatro. Muito bem, obrigado, viu? Armando, você quer continuar, por favor? Portanto, não sei se vocês ainda ouviram o que eu disse. Portanto, a primeira peça que eu tive encenada foi em 2000 e foi precisamente por este modelo, ou seja, uma companhia teatral que existe desde 1972 em Lisboa e que desafiou a uma peça em específico e correspondeu a uma produção entre essa companhia e um centro cultural, o Centro Cultural de Belém, que tem, digamos, um serviço múltiplo de parcerias na realização de espetáculos em geral, portanto, sejam teatrais, musicais, etc. Mas, portanto, eu caracterizaria destas duas vertentes. Uma, aquelas peças que foram envolvidas
Tá cortando bastante, né, o do Armando. Armando, você, eu não sei, talvez você conseguisse. Vamos tentar mais uma vez, você sair e entrar de novo? O que você acha? Jorge Figueira, nós estamos falando de produção, né? Nós estamos falando da produção da nossa primeira peça. Você podia comentar um pouquinho como foi a sua primeira montagem? Sim, posso. É engraçado que eu acho que é o mesmo ano do Armando. Ele disse que era 2000, não é? Então, o meu ano é 2001, mentira. O meu ano é 2001. E estou ansioso para onde faço 20 anos de carreira. E às vezes não parece. Eu fiz uma oficina de escrita organizada pelo Teatro Nacional São João. Tinha uma secção de promoção da dramaturgia chamada Dramate. E fizeram uma oficina que começou em 99, que teve uma primeira leitura dos resultados 9 meses depois, em 2000, e que estreou 3 das peças em 2001, num ciclo. Nesse ano, o Porto era a Capital Europeia da Cultura. E a peça chama-se O Espantalho Teso. É a história de um espantalho com poderes mágicos e de uma disputa de um campo entre 2 irmãos. Um irmão que quer vender o campo para uma gasolineira. Não por acaso é onde eu estou a fazer esta conversa, portanto, talvez hoje em dia eu estivesse do lado do irmão que quer destruir o campo de girassóis, e há o irmão que tem um espantalho mágico que quer preservar o campo. Dito assim, parece uma história infantil, não é? Pelo contrário, é para adultos. E ela estreou em 2001, então, no âmbito desse programa do Teatro Nacional São João, e no fim dessa oficina, que foi dirigida por um brasileiro, de Santos, santista, mas que viveu em São Paulo muitos anos, e no Rio também, que é o António Mercado, que nesse ano, ou pouco depois, veio para Portugal, onde fundou um grupo de teatro, aliás, onde fundou um curso de teatro, e se tornou muito próximo de um grupo de teatro, com quem eu depois vim a colaborar e a fazer a minha segunda... Não é. Com quem depois vim a trabalhar, muitas vezes. Assim, resumidamente, é isto. Muito legal, obrigado. Luciano, nós vamos falar da sua primeira tradução depois, tá? Por isso eu vou te pular. Eu vou comentar... Tá? Vamos continuar aqui com o Jorge Figueira. Nós estávamos falando, então, que nós estamos numa época de mobilização da opinião pública, né, para motivos políticos. E, de certa forma, né? Atualmente, é. E, de certa forma, o teatro também, ele acaba mobilizando a opinião pública. Queria que você falasse dessa relação de, sem impor uma narrativa, mas gerar uma reflexão. Qual o papel que você está vendo aí no teatro político, não político? Bom, ainda há pouco tempo nós promovemos lá na pós-graduação em dramaturgia da ESMAI uma reflexão em torno disso com um investigador francês que tem um livro que se chama Contra o Teatro Político, e ele denuncia a moda do teatro político, sobretudo em França, a partir dos anos 2000, e de como isso se tornou uma força bastante conservadora, tentando aproveitar a oportunidade de mercado. É um mercado que é gerado pelas instituições públicas, mas não deixa de ser um mercado de trabalho, de oportunidades. E ele fazia uma crítica desse teatro que se diz político, mas que na prática... Bom, ele político é sempre, mas acaba por ser conservador e não propriamente subversivo, contestatário, porque a contestação se torna uma espécie de imagem de marca e, portanto, ela fica neutralizada à partida. Essa reflexão é anterior. Há pelo menos um livro do Peter Burger sobre o teatro de vanguarda que diz que às vezes a crítica é neutra, que ela não tem força mais na arte,
em alguma arte. Isto para dizer que é difícil que o teatro se torne político, e talvez ele seja político não tanto nos aspectos discursivos, mas às vezes nos aspectos formais, às vezes na maneira como a relação entre as pessoas que estão a fazer a criação é diferente. Em Portugal, por exemplo, há muitas companhias que fizeram teatro dito político nos anos da Revolução, e, no entanto, as relações de trabalho eram patriarcais, machistas. Há até uma companhia do Porto, muito famosa, pelos seus pergaminhos de esquerda, cujos responsáveis não só partilharam a mesma esposa em determinada altura, como ambos praticavam violência doméstica. Portanto, estou a rir só para espantar os nervos, não é? Porque não tem assim muita graça. Então as coisas são mais contraditórias do que parecem à primeira vista. Atualmente, bom, assim como entrada, só para prevenir, só para criar uma espécie de vacina, para pedir que, quando o teatro se diz político, talvez a gente deva olhar duas vezes para ver mais de perto, porque as aparências iludem. Algumas, Obrigado. Não sei, enfim, acho que é isso por agora, senão eu vou começar a dissertar, e acho que como introdução... Não, perfeito. Palinhos, você trabalhou uma peça sobre Maio de 68, né? E que é uma peça que, de certa forma, lendo sobre ela, me pareceu que reflete bastante a Europa unida, né? E, de certa forma, vocês tentam ter um olhar global. Queria que você falasse um pouquinho dessa produção e, enfim, de como foi essa pesquisa, por favor. Sim, foi uma peça que foi feita em 2018 para celebrar e para assinalar os 50 anos do Maio de 68. E foi um desafio bastante interessante, porque a maior parte da equipa não são franceses, e era um ano que não só era marcado muito justamente pela celebração do Maio de 68, sendo que as pessoas que fizeram Maio de 68 neste momento estão no poder em França, na maior parte dos casos, inclusivamente algumas das figuras mais famosas, como o Daniel Cohn-Bendit e outros, são grandes apoiantes de Emmanuel Macron, o atual presidente, criando aqui então esta situação bastante curiosa em que se estava a celebrar um levantamento popular, sendo que as pessoas que fizeram esse levantamento hoje estão no poder e encaram esse levantamento como nostalgia, como sendo um movimento fundador, mas ao mesmo tempo as coisas não estão resolvidas. E foi o ano também que houve uma enorme contestação em França contra as políticas de Emmanuel Macron. Então nós estávamos numa situação curiosa em que estávamos a fazer um espetáculo sobre um levantamento popular no Maio de 68 e estávamos a assistir nós próprios a um levantamento popular. Nós chegámos a visitar universidades em greve, chegámos a ver os transportes em greve, chegámos a estar nas manifestações que estavam a decorrer na rua na altura. E pronto, também é daquelas coisas que se pode falar imenso, mas houve várias conclusões interessantes a que se chegou. Foi, por um lado, e retomando aquilo que estava a falar o Jorge Louraço, que é a questão da armadilha do teatro político, que por um lado o teatro político está em voga porque parece-me que hoje em dia tudo está profundamente politizado. Tudo aquilo que é feito, inclusivamente no outro dia vi uma notícia curiosa que foi uma revista aliás, há uma revista americana que é a Teen Vogue, que é uma revista para adolescentes, que agora tem artigos sobre o marxismo e sobre a propriedade privada, e há outros casos assim, ou seja, há uma profunda politização da sociedade hoje em dia e o teatro não escapa a isso. Só que o não escapar a isso acaba por ser também uma armadilha, pois o teatro, tal como nós estamos, o Afonso começou por nos pedir para falar sobre produções, o teatro está ligado também a uma estrutura de poder, não é? Ainda é os governos, as autoridades municipais, são as figuras de poder que financiam o teatro.
e ao mesmo tempo é pedido hoje ao teatro que seja contra o sistema. E isso levanta, de repente, aqui um paradoxo interior ao próprio teatro, que acho que o teatro tem tido algumas dificuldades em lidar. E foi também o problema em que nós tivemos, em que nós estávamos dentro de um dos principais teatros em França, a fazer uma peça de teatro sobre uma revolução, e ao mesmo tempo essa revolução estava a acontecer na rua. E então foi justamente essa ligação que nós tentámos fazer, de questionar essa celebração e fazer essa ponte com a rua, mas ao mesmo tempo levantando a questão que essa revolução muitas vezes é teatralizada, em que aquilo que nós nos apercebemos é que muitas vezes estes levantamentos populares têm um lado em si teatral, em que as coisas são feitas para serem vistas e não pelo impacto prático que possam ter. E isso levanta-nos também a questão que é qual é que é o impacto prático do próprio teatro. Se estamos a falar, qual é que é o impacto que o teatro político poderá ter? Eu lembro-me agora de um autor de teatro político muito famoso, não é? O Rodrigo Garcia, encenador e dramaturgo, que fazia peças bastante violentas contra o sistema e ultimamente parece ter mudado completamente de estética porque, segundo ele, não serve para nada estar a contestar o sistema, por isso mais vale ele divertir-se a fazer teatro. O que pode ser também uma visão interessante da própria função do teatro dentro da sociedade. Muito bom, muito obrigado. Lu, eu queria que você se apresentasse, no fim eu esqueci de pedir a apresentação, e você pudesse falar um pouquinho do Raymond Queneau. Você traduziu esse francês, né, que a gente já teve um programa aqui sobre ele, e você traduziu para o palco, né, do que seja um texto, ou seja o que for que ele escreveu, onde ele escreve 99 vezes a mesma coisa, né? Você pode explicar dessa montagem, por favor? Bom, eu estou aqui numa posição, agora é um peso, né, uma responsabilidade muito grande. O único brasileiro, estou aqui representando o teatro brasileiro, eu que tenho uma participação até pequena nisso tudo. Não, atenção, eu sou meio brasileiro, está bem? Todo mundo me acusa de ser meio brasileiro em Portugal, então eu vou reclamar agora. O Figueira já está naturalizado. Então, podemos dividir alguma coisa aqui. E o fato de ser mais velho também, é que todo mundo está bem novinho, aí nos 20 anos. Eu estou já passando os 30 de carreira. Vamos mudar de assunto, 20 anos está longe, hein? Você citou essa tradução, que realmente, profissionalmente, foi a primeira que eu fiz para o teatro, a primeira, que é do Raymond Queneau. E era a tradução do livro de exercícios de estilo, que aqui no teatro recebeu o nome de Você Vai Ver o que Você Vai Ver. E foi em 90, 89 para 90, e a primeira, ou talvez a segunda, direção do Gabriel Vilela, foi praticamente o lançamento ele estava se lançando naquela época. E o momento era diametralmente oposto a esse que nós vivemos hoje, em São Paulo e no Brasil. Para ter uma ideia, a prefeita era Luiza Erundina. E então o apoio que nós tivemos era outro. O apoio que tinha a cultura e as artes naquela época era outro, tanto do governo municipal quanto do federal, que ainda era o Fernando Henrique naquela época. Então, não era um governo como foi o do Lula, da Dilma, mas era um governo mais progressista do que esse que nós temos hoje, de qualquer forma, né? Com todas as limitações e tudo. Então, o fomento que foi dado foi muito grande, porque a história que você falou, que se repete 99 vezes o episódio, cada vez num estilo literário diferente, se passava dentro de um ônibus. E a Companhia Municipal de Transportes, que era da Prefeitura, claro, municipal, cedeu um ônibus para nós fazermos a peça dentro dele, o ônibus cortado ao meio, para que o público visse o que se passava lá dentro. E esse ônibus foi colocado dentro de um circo, porque foi a estética escolhida pelo Gabriel Vilela também, que é mestre nessas coisas. Depois ele foi se aprimorando cada vez mais nessa estética popular de circo, de
procissão, de quermesse, e qualquer coisa saía dali era de um peso intelectual muito grande também, uma estética muito interessante, ao mesmo tempo popular e intelectual, tinha tudo ali. E essa foi a primeira. E depois disso continuei fazendo coisas menores, maiores, tal, até desembocar no Albert Camus. Depois, já faz bem menos tempo, faz uns 8, 9 anos, com A Queda, que já que também é um texto que ele não foi escrito originalmente para teatro, né? É uma das questões que hoje a gente tem. Exatamente, era um livro que é na base de um monólogo também de personagem, mas que um dos atores, que é um monólogo, mas ele transformou esse monólogo, era o Auri Porto. Ele me pediu essa tradução para o teatro, porque já a preocupação do Raymond Queneau, da minha tradução primeira também, era a linguagem falada. A pesquisa do Queneau sempre foi pela linguagem falada, e eu embarquei nessa com tudo, desde aquela vez. E pesquisando sempre como transformar um texto literário para uma linguagem para o palco, falada com a mesma fluência, com fluidez. Então, essa foi a segunda de peso. E outras peças, algumas foram encenadas, outras estão só em livro, o texto em livro, mas... Lu, eu queria te perguntar sobre... você citou uma vez a questão da primeira frase dessa, que a gente citou aqui, a primeira frase do Esperando Godot, que ela tem um outro sentido, né? Que às vezes não se pega. Não é um outro sentido, é ambíguo, como várias frases do Beckett e de outros autores também, nessa época principalmente, que é essa ambiguidade. E o Haddad, ele começa a peça dele e dá o título também, Nada a Fazer. Só que esse nada a fazer vai variar de acordo com o que está sendo visto ali, porque nada a fazer é o que não tem nada para fazer aqui onde estamos, nesse lugar não tem nada, é um tédio. E, por outro lado, nada a fazer não adianta fazer nada, não tem solução, não tem remédio. Mas isso é ambíguo tanto no original quanto em português, ela conserva essa ambiguidade. E aí vai do diretor, da interpretação do diretor, do que ele quer passar, mas ela sempre vai conservar essa ambiguidade, que é uma característica. Eu acho interessante, Lu, porque eu nunca vi ninguém, nem no grupo da USP lá, falando dessa questão, assim, talvez eles tenham pensado melhor que eu, mas porque é diferente traduzir para teatro, né? Isso que eu queria chegar. Bom, o Palinhos, ele tinha colocado uma questão da dramaturgia, da dramaturgia e da cena, né? Porque hoje muitos dramaturgos eles estão escrevendo dentro do processo de ensaio, né? E isso gera até uma questão com relação a direitos autorais. Você quer comentar isso, por favor, Jorge? Jorge primeiro. Eu não sei se isso não terá a ver até com a questão do nada a fazer e com o próprio Beckett, em que o Beckett também, no fundo, é o dramaturgo do silêncio, o dramaturgo daquilo que não há para fazer nem para dizer. E isso tem a ver um bocadinho com uma perplexidade que eu tenho tido, que é o facto de, por um lado, uma rejeição do texto, por outro lado, continua a haver uma centralidade do texto, embora ela muitas vezes esteja negada, que passa pelo facto de que, pelo menos em Portugal hoje em dia, já quase não existe a prática de uma companhia pegar num texto de teatro já publicado, ou que exista, e levar à cena. Pelo contrário, quase tudo é feito dentro do processo de ensaios, em que há um dramaturgo, alguém que trabalha com o texto que está nos ensaios e vai desenvolvendo o texto em paralelo com também o trabalho. No entanto, ele parece que continua a ser essencial, embora muitas vezes se esconda a importância desse texto. E uma situação que me cortou aliás, duas situações curiosas. Uma delas foi uma amiga minha que estava a pedir-me para fazer uma tradução de um texto em inglês, que seria para ser levado à cena, que era para uma companhia que seria... São duas situações. Uma delas era uma amiga minha que estava a fazer uma tradução de um texto e percebeu-se que era um texto de um dramaturgo inglês famoso, mas que a companhia pretendia usar esse texto como sendo uma adaptação. Como sendo o espetáculo sendo inspirado no texto, mas eles iam usar o texto todo.
que levantava assim uma questão de autoria curiosa. E depois outra foi um espetáculo que eu vi, que era supostamente baseado num filme. Mas eu percebi-me que o filme era a versão filmada de uma peça de teatro, cujo texto também existia. Portanto, em vez de dizerem que estavam a fazer um texto de teatro, estavam a dizer que estavam a fazer uma obra baseada num filme, que por sua vez já era a filmagem de uma peça de teatro. Ou seja, 12 estratégias diferentes para, no fundo, tentar dizer que se está a fazer algo longe do texto. Também tem a ver com outra coisa que eu tenho notado muito aqui em Portugal, não sei se também se nota no Brasil, que é a expressão sem guião. Que alguma coisa não tem guião, que é feita sem guião, que hoje em dia essa expressão está a ser usada como um elogio, como sendo algo positivo, algo que não tem guião, é algo que à partida é mais verdadeiro e por isso melhor. De modo que creio que há aqui esta ambiguidade agora na parte do texto de teatro, que é uma coisa que eu ainda não sei lidar, mas que acho que é muito interessante e não sei como é que vai evoluir, até porque é uma coisa que também me afeta, e acho que afeta também todos nós, não é? Sim, é muito complexo, né? Eu, por exemplo, na USP tive a experiência de orientar um processo, quase 2 meses, acho que foi, e aí depois de muita leitura, não sei o que, do Shakespeare, as pessoas improvisam, e fazem texto. Aí todos os atores querem escrever, porque tem o conceito de ator-criador, que possivelmente na década de 50 era muito importante, porque o ator não existia, ou sei lá, era manobrado pelo diretor. Mas aí, de repente, nós temos 9 textos, cada um, todo mundo daí não precisa mais do dramaturgo, sabe? É uma situação bem complexa essa. Mas, enfim, tem vários teatros aí possíveis, né? Tá, eu vou ler aqui um comentário, gente, do Mário Sérgio, que é nosso parceiro aqui. Obrigado. Para nós. Muito obrigado. O Mário Sérgio está sempre aqui, também é diretor do Rio de Janeiro. A figura do dramaturgo como senhor das ideias já não existe mais no teatro contemporâneo. Essa é uma premissa verdadeira? Você quer responder, Jorge? Olha aí. Você pode pensar um pouco, eu te dou um tempo para pensar. Antes vou te fazer uma outra pergunta. A pergunta é a seguinte: você trabalha com arte, enfim, existiria um conceito de arte popular. O que você acha desse conceito? Você gosta de brincar com esses materiais? E também tem essa pergunta aqui do Mário, em seguida. Sim, acho que dá para entroncar uma na outra. Para mim é um dilema saber o que é arte popular e o que não é. E então é mais uma busca e uma curiosidade para entender como é que existe arte criada por pessoas que não tenham tido uma formação erudita ou um caminho na universidade. Então, perceber, por outro lado, que às vezes a arte popular é aquela que tem uma reverberação muito grande, que junta muitas pessoas, como as músicas tradicionais, por exemplo. Isso acho que é um desafio muito grande. Pelo menos em Portugal, acho que há uma tradição grande que eu gosto de pelo menos, estar atento à maneira como a arquitetura popular, de raiz tradicional, serviu de inspiração aos arquitetos modernos. Acho que existe um paralelo também com a música, como seja alguns compositores de música clássica, seja compositores de música dita ligeira, se inspiraram nas raízes tradicionais. Isso são coisas muito comuns em todos os países da Europa, e no Brasil tem um exemplo também, quanto mais não seja, no Mário de Andrade. Como Mário de Andrade estudava as tradições musicais e tentava inspirar-se nelas. E, enquanto autor de teatro, ou encenador, ou curioso, interessa-me pensar quais são as formas que já existiam antes de haver formação formal e tentar perceber que formas nos antecederam e que eventualmente nos vão suceder, e se elas têm uma espécie de autonomia de vida própria, que transcendem o contributo individual, e como é que cada um de nós lida com elas. Isso é uma coisa que me interessa. Também por causa da dimensão pública da arte teatral e portanto, na busca de formas que possam atrair o interesse de todas as pessoas. Ainda há pouco estava a ter uma conversa sobre como, em Portugal, neste momento, uma das formas
mais frequentes, digamos assim, é uma forma parecida com a da stand-up comedy, com uma pessoa falando diretamente para o público, dizendo alguma coisa espirituosa. Isso tornou uma forma que é do narrador, nada contra, pelo contrário, acho que é uma forma muito eficaz. Eu digo forma, às vezes parece que estou a dizer fórmula, porque entre uma coisa e outra a distância ora encurta, ora se distancia. De alguma maneira, o papel do dramaturgo, se eu tiver curiosidade por essas... Daqui uma mosquinha, que é uma coisa muito... O papel do dramaturgo talvez seja, se ele tiver curiosidade, de investigar essas formas e de procurar criar em cima dos ombros dessas tradições. A pergunta do Medeiros, cujo sobrenome trai a sua origem madeirense, diria, ou açoriana, já não sei, estou só a brincar. Toda a nossa conversa, e há pouco o Afonso falava de ter feito um processo em que todos os atores querem escrever, acho que tem a ver com o monopólio do talento e o monopólio da escrita que deixou de existir, porque hoje em dia um ator, por exemplo, um ator que faça a seleção para entrar na EAD em São Paulo, é um artista completo. E há uma espécie de democratização nas artes. Isso é uma coisa com a qual temos de lidar. Acho que isso é importante de entender. Embora o outro lado da moeda seja este também de que o Jorge Palinhos falou, que é às vezes o processo de criação não tem a distância em relação aos materiais e o tempo que é necessário para criar uma forma dramatúrgica que sobreviva ao processo de pesquisa e que possa dar conta de coisas que estão para lá das contingências do processo de ensaios. Um processo de ensaios de 2 meses lida com questões de espaço, tempo, de estado de humor, que a encenação e a interpretação têm de lidar com eles muito diretamente. O papel do dramaturgo é lidar com as contingências com um bocadinho mais de distância e tentar criar uma coisa que possa interessar às pessoas que vão ver o espetáculo e que podem não estar necessariamente interessados em todos os pequenos detalhes da vida do ensaio. Acho que às vezes os processos... Dá para ver num espetáculo, quando ele foi demasiado contaminado pela energia do ensaio, quando o espetáculo parece ser só sobre o processo que conduziu os atores àquela estreia. E parece que não fala de mais nada a não ser dessas vistas curtas, digamos assim. Não quero estar a atacar os colegas, mas, de facto, assinalando que o papel do dramaturgo talvez não seja tanto uma questão de ser senhor das ideias, que acho difícil numa sociedade que se quer democrática. Acho que também o facto de haver tantos espetáculos que têm um lado participativo, isso também dá a entender que há uma tentativa de alargar o monopólio da escrita não só aos atores e ao resto da equipa, mas também ao próprio público. Acho que isso faz parte de uma tentativa que tudo na nossa vida seja mais coletivo e seja mais democrático. Por outro lado, ao seu dono, né? Quer dizer, às vezes faz falta um dramaturgo que seja aquela pessoa que se preocupa com coisas com que os outros não se preocupam. Que se preocupa com a métrica de um verso, que se preocupa com o lugar da vírgula, que se preocupa com a escolha da palavra, que se preocupa com procurar uma ideia que seja original ou uma ideia que esteja forte e que se preocupe com o assunto. Até mesmo isso, né, Jorge? De trazer realmente uma reflexão. Porque o que acabou acontecendo em São Paulo, nada contra o teatro colaborativo, porque lá nós temos a influência do Vertigem, que fez um trabalho fantástico, né, muito influente, e que, a partir disso, houve uma disseminação do trabalho colaborativo. Mas acabamos com uma meleca colaborativa que não traz quase nada. É muito bom, porque contam-se pelos dedos de uma mão, ou pouco mais, o número de produções do Vertigem. Claro, porque os processos são longos, que é para o espetáculo aparecer já amadurecido, não é? E mesmo assim as 3 primeiras peças do Vertigem têm um autor muito bem identificado, não é? Pelo menos a trilogia tem 3 autores, não é? Apesar deles também serem um pouco organizadores do resultado das improvisações, não é? Eu concordo contigo. E você sabe que o texto, depois de uma certa meleca do próprio Vertigem, que foi bem complicado, o que eles fizeram até foi no meu bairro. Bom Retiro.
eles voltaram. Sim, claro. Foi no Bom Retiro, onde eu morava, e nós ficamos. Eles voltaram agora com muita força com um texto de uma dramaturga, um texto pronto que ela escreveu, da Carol Pitzer. Foi uma menina Uau. que eu dei saraquele para ela, sentada numa escada, quando ela era desconhecida, assim, total. Que bom. E foi um texto fantástico, falando de violência com a mulher, tudo. E aí o Vertigem voltou com tudo. Então é uma dialética interessante, né? De que parece, às vezes me parece que no Brasil, se você não escrever, você não é criador. Então também tem esse lado, né? Essa ambiguidade. O ator também, obviamente, ele mesmo atuando só, ele é um criador. Claro. Vamos ler aqui sobre o que o Armando, finalmente... Armando, você vai mexendo a sua boca, tá? Como Beckett, not I, aí, e a gente... e eu vou lendo, certo? O encontro com Antônio Patrício, 1878-1930, resultou em um espetáculo a que assisti em 1989, dirigido por Mário Feliciano, a primeira encenação de uma de suas peças, Dom João e a Máscara, e considerei que a negligência crítica em relação à sua obra necessitava uma abordagem que englobasse toda a sua criação dramatúrgica. Muito bem, e já que você gosta de escrever, eu queria que você escrevesse aqui depois sobre como esse trabalho, essa pesquisa em Beckett pode ter trazido perguntas, tá? E perguntas para a sua criação, e enfim, tá? E vai preparando aí a sua próxima intervenção, por favor. Agora, vamos conversar com o Luciano, que está em São Paulo. Finalmente alguém que tem solo brasileiro, né? Como a gente está falando, esse cansaço, né? Esse cansaço com a meleca colaborativa acabou trazendo um retorno do texto. Eu sinto que, mais ou menos 2011, as pessoas começaram a querer de novo dramaturgos. Claro, ainda com bastante, né? Tem que ser gente conhecida, tal, mas houve uma procura, uma certa procura. Então, tem o Fabrice Rajad, que você traduziu, Luciano, do francês, e o Matei Wisniewski, que acabou tendo bastante influência aqui por trazer uma linguagem mais surreal. Eu mesmo tive um grupo que estava fazendo um trabalho colaborativo e tal, que me pareceu muito dissolvido, e eu orientei, né, o pessoal do Pandora, e hoje eles fazem um teatro incrível com uma influência do Wisniewski, bem dramatúrgico. Por favor, Luciano. Bom, você não chegou a fazer uma pergunta exatamente, mas eu vou comentar algumas coisas. Eu traduzi uma peça do Wisniewski, que é o Migrantes, que ele escreve com um monte de as. Migrantes, assim, que é sobre esse pessoal que se lança no Mediterrâneo, da África para a Europa, e que muitos acabam morrendo. Então, ele usa uma linguagem muito, para falar de teatro contemporâneo, ele lança a mão de vários tipos de linguagem cinematográfica, da publicidade, de musicais, da música, e ele coloca tudo isso em ação dentro da peça. Uma combinação de todas essas linguagens. É uma característica, mas claro que na hora de apresentar, de montar, de ensaiar, muita coisa é acrescentada ou tirada da peça, mas a essência ele lançou ali, a ideia é aquela. Eu acho que o dramaturgo tem cada vez mais essa característica de lançar a ideia, o guia, a própria palavra que eles usam em português, o guião, que seria um roteiro, mas que é para ser seguido, mas não tão fielmente, não tão vigorosamente, porque senão não teria sentido a montagem teatral, era só a leitura. Então, vai daí. E o Haddad também, ele usa muitas referências sociais e atuais no texto dele. É muito interessante isso, porque na minha tradução eu tive que fazer uma verdadeira adaptação, uma transposição. Aí foi uma transposição cultural, porque ele citava notícias de jornal sobre crimes que na França eram bem conhecidos, todo mundo sabia do que ele estava falando, mas não aqui no Brasil. Aquela que eles chamam de faits divers, que são notícias policiais ou crimes do dia a dia, digamos. Então, tive que fazer referência a coisas que tinham acontecido aqui. Letra de música, título de filmes, nome de cantores, de artistas muito conhecidos lá e que aqui não. Então, eu fiz o contrário. Em vez de colocar uma nota de página, como seria normalmente no livro, eu coloquei o inverso. Eu coloquei a referência brasileira ou paulista e a nota
remetia ao original, o que era dito no original. Porque no teatro ninguém ia ter nota para ler, nota de página. Então, ficou essa inversão. Mas só para dizer dessa característica de usar todos esses elementos fora a parte técnica, que aí em outros textos, eu me lembro de uma outra produção mais antiga, aí foi uma tradução do português para o francês, que era tirada dos mitos ancestrais dos indígenas, Chavante, a tribo Chavante, e que foi usada com muitos recursos técnicos de som e de luz, ou ausência de luz, às vezes, porque era feita no escuro. Alguns chamaram até de espetáculo radiofônico, porque tinha horas que não se via nada. E foi feito ao ar livre, bem na hora do pôr do sol, aquilo escurecendo. De repente, a única iluminação que tinha, num lugar muito ermo, foi lá no Festival de Avignon que ela foi apresentada, a única iluminação era a luz das estrelas, a lua e as estrelas, remetendo ao mito indígena diretamente. Muito interessante, mas aí, em outras ocasiões, eram recursos técnicos muito sofisticados de luz e som que aconteciam. E aí a linguagem, como era falado muito tempo em língua original, na língua Chavante, vinha a tradução depois, por conta de um ator francês, ator francês, que repetiu o texto em francês. Mas em muitos momentos era só a língua Chavante que era ouvida com aqueles recursos técnicos de luz e som. É uma forma também, e a interferência do diretor em cima de um texto, mas que, na verdade, ali, naquele momento, não há texto. Olha, o som, Luciano, tá meio falho. Eu vou te pedir para fazer a mesma coisa. Você sai e entra no mesmo link, por gentileza, tá? Vamos ver se a gente consegue melhorar o teu som, eu tá? acho que foi um movimento. Obrigado. Eu acho que eu me mexi demais. Eu me mexo muito. É o lado italiano que me faz gesticular. Muito bem. É uma união aqui, transcontinental. O Mário fez uma pergunta aqui em cima que tem a ver com dramaturgismo. Então, vamos ler aqui, porque de dramaturgismo eu sei que tem gente que entende aí. As narrativas coletivas afetam corpos. O teatro é plástica, som, movimento. Dá para ver que ele é diretor, né? E dramaturgo também. É importante que o ator se afete para poder afetar outros corpos. E daí o teatro não abre mão da figura do dramaturgo, mas inclui a figura do dramaturgista, que vem a ser a pessoa que pensa junto com todas as livres formas narrativas. É interessante. Jorge, essa aí foi programada para você, né, Jorge II Figueira? Será? Não, eu acho que eu diria que não é especificamente para mim, mas eu acho a maneira como a teoria dos afetos entrou na análise dos estudos teatrais, ela tem uma genealogia própria, não é? A gente, por vezes, a teoria dos afetos, o pensamento do espetáculo como um conjunto de movimentos do corpo do ator, é usada contra o texto, precisamente, não é? Para justificar aquilo que por vezes aparece como um certo irracionalismo, como se o texto dito não fosse um afeto inicialmente, não é? O facto de haver uma palavra que tem, claro, fonemas e que tem um aspecto semântico, não quer dizer que ele, sobretudo um ator, quando escolhe a maneira de dizer uma palavra, não tenha que mobilizar todo o seu corpo. Então, não posso não subscrever os vários aspectos da teoria dos afetos, no sentido em que eles estão contra o cartesianismo em que é fundada uma boa parte da maneira de entender o texto no teatro. Quando aquilo que faz um dramaturgo, aquilo que define um dramaturgo, talvez, ou uma das hipóteses, é que aquilo que define um dramaturgo, por oposição ao escritor de romances, digamos assim, é que o dramaturgo está precisamente atento àquilo que são os aspectos da ação e do corpo do ator. Eu estou já aqui a tentar passar a bola para o Armando, porque eu demorei a responder porque estava a ler o que ele estava a escrever no chat. E então,
Não sei se eu estou a responder à pergunta do porque você também tem umas colocações bem interessantes, você trabalhou já bastante no dramaturgismo. Eu queria que você fizesse, porque, na verdade, cada lugar tem meio que uma definição, tem a definição alemã, que seria mais, né, vamos dizer, oficial, mas aí cada um vai adaptando. Eu queria que você falasse para você o que seria o dramaturgismo, e você já fez realmente esse trabalho de, por exemplo, pegar Ricardo III e trazer para hoje em dia? Sim, sim. Olha, na verdade, eu abordo de uma maneira muito semelhante àquela que é na escrita de um texto original. Só que enquanto na escrita de um texto original, depois de ter uma ideia sobre que assunto interessa às pessoas atualmente e como constituir esse assunto, e depois é preciso escrever tudo, na adaptação é o mesmo processo de entender como é que aquele material hoje pode ter relevância. A própria seleção de uma peça como Ricardo III já é o resultado de uma reflexão sobre que assunto ou que formato de ação pode interessar aos nossos contemporâneos. Agora é claro que depois há esse outro trabalho, é quase uma tradução, num certo sentido, não é? Claro que, por exemplo, Ricardo III eu traduzi, efetivamente, e há uma outra peça que sim, mas o trabalho vai mais fundo. O Ricardo III que nós estreámos agora o ano passado é uma espécie de mastigação de uma tradução anterior que eu fiz para um espetáculo estreado pelo Marcelo Lazarato. E este Ricardo III, esta mastigação, ela passou por uma... É como se nós quiséssemos ver as costuras do Shakespeare, por um lado, e pegar naquele vestido ou naquele fato e aproveitar umas partes e outras não. Muitas vezes tem a ver com questões de produção. Por exemplo, neste último espetáculo, nós tínhamos 4 atrizes. Dá-se a feliz coincidência de haver também 4 personagens femininas principais no Ricardo III e, portanto, as limitações materiais poderem dar uma pista para uma busca, uma originalidade dramatúrgica. É um pouco fazer das tripas coração. Mas o meu papel é muito semelhante àquilo que eu considero um papel essencial para o dramaturgo, que é ter uma ideia para uma cena, para algo que aconteça em cena que seja forte. E dispensado do trabalho de escrever os diálogos, porque eles já estão feitos. O trabalho é reescrever ou cortar, na melhor das hipóteses. Mas é muito semelhante à imaginação, eu diria, do dramaturgista e do dramaturgo. Muito obrigado. Jorge Palinhos, você já teve essa experiência com dramaturgismo e também queria te colocar uma questão. Nós temos, então, a relação do teatro com outras formas artísticas que o contaminam cada vez mais, em detrimento da literatura dramática. Um gênio quem escreveu isso. Você pode perguntar? A primeira é sobre se você já teve uma experiência de dramaturgismo, tá? Depois eu recebi uma pergunta aqui, a relação do teatro com outras formas artísticas que o contaminam cada vez mais em detrimento da literatura dramática. Se você puder comentar, por favor. Sim, eu estava a pensar numa coisa que se calhar depois pode ser um tema para nós falarmos, que é o facto de depois tanto o Luciano como o Armando, como o Jorge, agora, falaram da questão, que eu acho que é uma questão crucial, que se calhar também tem a ver com isso, que é da natureza da palavra teatral. O Armando menciona ali a questão da repetibilidade, um bocadinho o Luciano falou também da palavra do texto que vai ser colocado em cena, o Jorge também estava a falar um bocadinho disso, e na verdade é uma questão, que eu acho que é uma questão crucial, não é o que é a especificidade do texto teatral. Também tem a ver com a questão, falava há pouco do Mário Medeiros, da ideia, não é? No fundo, parece-me que o texto em si, qualquer tipo de texto já tem em si uma ideia de teatro, pela sua forma, mais se calhar do que pelo seu conteúdo. E essa forma, essa palavra teatral, é uma coisa intrigante, porque levanta justamente esta questão do dramaturgo e do dramaturgista, em que supostamente o dramaturgo é alguém que cria esta palavra teatral e o dramaturgista é alguém que a pensa ou transforma. Eu conheço a vertente dramaturgista tanto
na visão alemã de alguém que pensa o fenómeno teatral, que há bocadinho estávamos a falar dos afetos no teatro, mas eu acho que hoje em dia o teatro é muito mais intelectualizado do que era, se calhar, no passado. Mesmo o facto dos próprios afetos serem pensados é uma forma de intelectualização do teatro. Como Jorge, por favor, Jorge Figueira, por favor, mute seu microfone. Na ideia da transformação do próprio texto. E é curioso que nós hoje fazemos essa distinção entre o dramaturgista que adapta textos e que transforma textos, mas antes essa distinção não existia, não é? Os dramaturgos do passado, muitas vezes trabalhavam fazer adaptações de textos, do Racine, por exemplo, do Molière, etc., pegavam em ideias de textos ou em textos que já existiam e transformavam-nos para algo que falasse com o seu tempo, tal como hoje é suposto fazerem muitos dramaturgistas. Voltando à questão que o Afonso tinha colocado, isto está tudo relacionado porque o teatro parece-me que tem procurado aproximar-se de outras áreas hoje talvez mais conceituadas, como as artes plásticas, na forma da performance, o teatro chamado performativo, a instalação, como a aproximação ao cinema, ou à interatividade, ao streaming também. Hoje em dia temos o teatro em streaming, peças que são transmitidas pela internet, tal como estamos a fazer nós agora, embora nós não estamos a fazer teatro, supostamente. E isso acaba Fale por você. Como? Fale por você. Ok. Mas, ao mesmo tempo, eu pergunto-me se a especificidade do teatro, no meio disto tudo, não será mesmo na parte da palavra. É aí que o teatro tem uma clara vantagem em relação ao cinema, por exemplo, em que no cinema as personagens nunca podem falar muito, senão o público aborrece. E o teatro ainda tem essa vantagem que, curiosamente, hoje é vista como sendo uma desvantagem, como sendo algo que não é importante. Sim, bem interessante, realmente. E tem a competição com a Netflix ainda, né? Bom, o Armando, muito obrigado, Armando, pelo seu esforço aí. E a gente tinha perguntado sobre o Antônio Patrício, que é um dramaturgo português, né? Então ele colocou o seguinte, ó: salvaguardadas as distâncias entre a joalheria dramatúrgica, literária e lírica de Antônio Patrício, que pertence a um tempo estético, expressivo, específico, eu diria que um aspecto relevante para mim, enquanto dramaturgo, consiste na procura criativa pelo que eu chamaria de palavra cênica, uma linguagem escrita que tem por horizonte os ritmos da dizibilidade. Pelo que eu entendi, então, a sua preocupação é não cair num falar arcaico ou alguma coisa de um português antigo, mas que isso tenha também dizibilidade hoje, né? Você pode comentar aqui, e eu não sei se você conseguiria comentar aqui no chat se eu respondi certo. Aí eu te fiz uma outra pergunta sobre Beckett, né? Porque você também estudou Beckett, né? Então você colocou assim, ó: Beckett agudizou decisivamente a inevitabilidade de que a escrita para teatro tornou-se um gesto metateatral, de acordo com as linguagens de cada criação dramatúrgica. Então, realmente, o texto ele se observa, né? Inclusive, você usa a palavra paródia, né? Às vezes o texto se mostra, eu como ator me mostro como ator, enfim, né? Ok, e você continua assim, ó: traduzi também um autor polonês, agora fugiu o nome, uma peça chamada Antígona em Nova York, com ação transportada entre mendigos de das ruas da cidade. Que interessante. Não foi o Luciano que escreveu, ou não? Ah, o Luciano escreveu. Ah, muito obrigado. Isso foi o Luciano, né? Um autor polonês. Uma peça chamada Mas estou certo que o Armando tem alguma antiga. Eu também. Que tem alguma Só que a dele eu acho que está um pouquinho mais congelada, falando de Antígonas, né? Ó, porque na verdade o Armando tem esse texto, Antígona Congelada, que é de 2008, por isso, obrigado, Jorge, alguém tem que ser ligado aí. Então o Armando falou o seguinte:
Antígona Gelada resulta da vontade de reescrever a tragédia de Antígona num contexto de ficção científica, um space opera para palco, a partir da etimologia do nome da personagem que remete para a pulsão de morte, antigonos, contra o nascimento. Foi também um exercício de invenção intertextual de responder a um desafio que me propus. Como Philip K. Dick escreveria Antígona? Olha que fantástico! Eu também fiz uma ficção científica em teatro, meu avô voltando para ver os seus antepassados, em 1845. Philip K. Dick, sim. Muito obrigado, viu, Armando? Vamos seguindo aqui no nosso... Você pode colocar tudo que você quiser aqui, eu vou lendo, tá? Vamos ver nossos comentários aqui, temos mais comentários. Ó, o pessoal dizendo aqui, viva o teatro, ó. Que encontro maravilhoso. A dramaturgia, hoje, os dramaturgos hoje se utilizam da literatura, da poesia e da música para desenvolver suas narrativas. Interessante o comentário do Jorge Palinho sobre o teatro hoje estar mais intelectualizado do que no passado. Até que ponto esse teatro contempla a todos? Muitas vezes pode acontecer isso, né? Eu queria que o Jorge Palinhos comentasse um pouquinho sobre a sua experiência. Você fez uma experiência que era como se fosse uma narração da história, né, de Portugal, como se fosse um programa de rádio, é isso? Queria que você falasse um pouquinho dessa peça, por favor. Não sei do que estás a falar, Afonso. Você não fez um texto que era sobre um período chamado Estado Novo, algo assim? Onde... sim, ok. Sim. Portanto, isso não é a história de Portugal, é uma fatia muito precisa que tem a ver com a ditadura em Portugal, chamada o Estado Novo, que usava uma propaganda extremamente engenhosa, que passava muito pela rádio, na altura, que era até liderada por uma figura que começou no teatro de vanguarda, foi um dos primeiros a promover o teatro de vanguarda em Portugal e depois juntou-se à ditadura, chamado António Ferro, que usou a rádio, que na altura era o grande meio de comunicação até surgir a televisão só nos anos 50, para tentar criar, acima de tudo, uma imagem do país, uma imagem do que era Portugal, porque era justamente a preocupação do António Ferro, era inventar Portugal, inventar uma ideia de Portugalidade, de que ensinar os portugueses a serem portugueses. E muitos destes programas de rádio assentavam justamente nesta criação de uma ficção nacional. E aquilo que fizemos para este projeto, chamado A Grande Emissão do Mundo Português, foi feito com uma companhia de Coimbra, o Teatrão, foi pegar excertos de programas de rádio, da altura entre os anos 40, 50 e 60, tanto programas falados como teatro radiofónico, que era muito forte na altura, como as músicas da época, e criar esta imagem de país. E aquilo, no fundo, funcionava como uma emissão ao vivo, porque na altura era muito frequente as emissões ao vivo de rádio, com todos os problemas que o ao vivo tem, não é? Como nós também estamos aqui a ver, com as questões de som e de imagem. No fundo, fazíamos uma emissão ao vivo, que depois chegou a ser gravada e passada mesmo na rádio, que era também ela própria um espetáculo de teatro. E o que é curioso é que este país inventado que nós fazíamos durante a peça assente na representação do passado, 40, 50 e 60, era tão forte que ainda tinha o poder de encantar as pessoas hoje. Ou seja, criava aquele conforto do reconhecimento, da ordem, de que tudo estava bem, de que tudo ia resultar, de que o país estava a avançar, que tinha um grande passado, que é uma ideia que ainda hoje tem um poder muito, muito forte, e creio que não será apenas em Portugal, não é? Se calhar é uma ideia que ainda hoje sobrevive no Brasil. Hoje é tudo que existe no Brasil, por isso que eu estou exilado. Bom, Luciano, eu queria que você comentasse um pouquinho, você também é, claro, você gosta muito de teatro, né? Se você quiser comentar um pouquinho sobre o teatro que você tem visto interessante em São Paulo,
E sobre essa ideia, você usa Tiresias para falar de temas contemporâneos. Mas só um segundinho, antes eu vou ler aqui o que o Armando comentou, tá? O Armando disse assim, ó, para a afirmação do Mário Medeiros, que era sobre a intelectualização, né? Eu adicionaria também a filosofia como um estímulo discursivo para a criação dramatúrgica. Só um pouquinho, porque... para mim, é um elemento determinante. Sim, também é um disparador, né? Muito interessante. Para o Luciano, também, tenho também um Tiresias grego numa outra minha peça. Um Édipo, é verdade. O drama ocultado. Mitodrama, fantasmático, em um ato de 2003, que se encontra em cena, em tradução servo-croata, no Teatro Nacional de Nis, na Sérvia. Espetáculo agora em suspenso, em virtude da pandemia. Armando, então, vou te pedir que você fale um pouquinho mais sobre um Édipo, e a gente vai comentando, porque é uma peça bem interessante também. Eu também sempre me interessou esses elementos na peça. Luciano, por favor. Da mesma forma, porque é impossível não estar, está também o Édipo no meu Tiresias, porque os dois têm contato, então estão ali. Mas a sua pergunta era outra. No início, o que eu tenho visto... Bom, ultimamente não tenho visto nada, porque nem tem nada para ver. O teatro está parado. Não se mexa muito, viu? Fique parado, Luciano, para ver se a gente melhora seu som. Só respire. Eu vou tentar. A gente só tem visto esses online, não é? Esse teatro em casa, de vez em quando. E já há muito tempo, antes dessa pandemia, antes desse confinamento, já estava praticando esse confinamento, fosse por motivos de saúde, motivos médicos, eu tive algum problema, tive que ficar em casa durante um bom tempo, e depois porque eu comecei a escrever, então eu preferia ficar escrevendo e não sair. E das últimas coisas que eu vi, os mais recentes, já são de algum tempo, foram citados aqui, mais interessantes, como o Teatro da Vertigem, as coisas que eles fizeram, o Teatro do Latão também, com o Sérgio Carvalho também na frente, coisas assim. Mas recente mesmo, não, muito pouco. A última direção do Gabriel Vilela, que eu achei muito interessante, foi um texto do Camus também, que não era a queda, era mais baseado em algo parecido com A Peste, embora não fosse adaptação de A Peste, é de um outro texto do Camus. Muito interessante, como sempre, a montagem do Vilela. Mas que eu me lembre foi isso. Como eu estou afastado já faz uns 2 anos... E que tema você quis trabalhar no Tiresias? O Tiresias, eu coloquei ele falando para um público atual, falando da sociedade atual, dos comportamentos atuais, das polêmicas atuais, questão de gênero, é claro, a transexualidade, porque ele provavelmente é o primeiro personagem transexual da literatura, então é inevitável que ele falasse nisso. E comportamento, sociedade, política, esse tipo de coisa. Arte, em geral, poesia, é muito poético o texto, mas sempre trazendo para a realidade atual. Muito legal, obrigado, viu? Muito legal. Jorge, vou fazer a mesma pergunta para você, Jorge II Figueira. Quais as coisas interessantes que você tem visto aí em Portugal? Eu sei que é uma pergunta super genérica, né? E vamos ver essa pergunta do Mário também, né? Sobre a ascensão, teatro em tempos de ascensão do conservadorismo e do neofascismo no mundo. Bom, eu já vi algumas coisas, mas não tantas assim, mas já tenho ido. E o mais interessante, até uma parte do interesse é ver a plateia com a máscara, cada espectador com a sua máscara, mas super atentos, disciplinados, porque é preciso, por conta da pandemia, e ver também como as pessoas têm prazer no encontro teatral. E eu vi uma peça há 15 dias de um grupo do Porto, que era uma versão do Molière. Jorge Palinhos, ajuda-me, talvez tu te lembres. O Molière da O Burguês Gentilhomem. Isso, era uma adaptação
com muitas buchas, aquilo que nós chamamos aqui muitos cacos e muitas piadas e muita interação com o público, tinha até 3 finais alternativos, o que fazia com que aquele aspecto do teatro que o cinema não tem e o Netflix não tem, quer dizer, Netflix pode ter, mas é sempre frio. O aspecto interativo fosse valorizado e o público aderia muito. Era uma adaptação muito cómica, muito farsesca. Isso deu-me muito prazer ver. E vi a grande transmissão do mundo português, que é a peça de que estavam a falar há pouco tempo e que é fabulosa. É uma montagem que eu gosto muito. E um texto que eu gosto muito também, etc. É uma bela peça. Não há assim nada que talvez me esteja a passar alguma coisa, eu esteja a cometer uma injustiça. Mas a próxima que vou ver vai ser uma montagem também do Teatrão. Aliás, vai ser a adaptação uma versão sobre o Estado Novo. Ainda dentro... Fale um pouquinho do Teatrão, por favor. Você trabalhou com Teatrão, né? Sim. O que é o Teatrão? O Teatrão tem este nome porque começa por ser um grupo de teatro para a infância e a juventude e é por oposição a Teatrinho, que eles chamam Teatrão. E ele é fundado em Coimbra tem 2 fundadores, o Diolindo e o Manuel, que são 2 interessados e especialistas em teatro para a infância e a juventude. E depois vem a fundar o tal curso de teatro em Coimbra, que é um curso de teatro e educação, onde o António Mercado vai trabalhar. E a partir dessa época, a partir dessa chegada do António Mercado a Coimbra, o Teatrão começa a apresentar espetáculos para jovens, realmente. Eu escrevo uma peça para adolescentes e depois também começa a fazer peças para todas as idades, digamos, para adultos. E nessa altura faz também uma peça do Pedro Eiras. Acho que não chegou a fazer nenhuma peça do Armando, mas não, acho que não, pois não, Armando. Mas o Armando também também conhece bem o António Mercado e poderá dizer alguma coisa se pretender. O António Mercado faz uma grande renovação do Teatrão e torna o Teatrão mais parecido com um grupo de teatro com produção cooperativada, com os atores a ganharem a percentagem, uma coisa que ele trouxe, inclusive é um modelo que em Portugal já estava em desuso, que ele trouxe da experiência brasileira. E em 2014, creio, eu fui colaborando, em 2014 fizemos uma tentativa de réplica do Terror e Miséria no Terceiro Reich, com a colaboração do Jorge Palinhos, da Sandra Pinheiro, do Pedro Marques e no início do Miguel Castro Caldas, e fizemos um desafio para que estes 4 atores escrevessem cenas sobre a ascensão sobre o neoliberalismo, sobre a predominância do neoliberalismo nos nossos dias. Estávamos no auge da política austeritária em Portugal. Então é um grupo que se tem dedicado muito à dramaturgia e, entretanto, fez esta peça do Jorge, agora estão a produzir uma peça também da Sandra Pinheiro, e o grupo também acolheu alguns paulistanos, o Marco António Rodrigues, o Dagoberto Feliz. Portanto, é um grupo que vive um pouco sob a influência do Teatro de São Paulo e, ao mesmo tempo, que é um grupo que tenta estar entre o teatro do repertório, com algumas peças contemporâneas ou clássicas que tenham validade hoje, digamos, entre aspas, tenham alguma contundência ainda, com apoio ou com um convite a dramaturgos vivos para escreverem peças originais e sempre também com produção de teatro infantil. Tem uma perninha também em alguns aspectos da música, há sempre algum aspecto musical e algumas... Deixa eu entender uma coisinha, Jorge. Ele é financiado pelo município, pelo Estado? Sim, é um financiamento triplo, digamos. O município financia e cede as instalações, que é um teatro, uma espécie de galpão, em Coimbra. O Estado Central financia as atividades e, por vezes, o grupo consegue obter apoios diretos da União Europeia ou de outros fundos, ou de outros municípios ali na região. Às vezes há financiamentos de base... daquilo que seria o equivalente ao financiamento estadual no Brasil.
Então é um grupo que tem um elenco reduzido, já foi maior, fixo, de 3, 4 pessoas, e vai convidando colaboradores de Coimbra e de fora de Coimbra, intérpretes, ou seja, atores, para entrar. E vai também, tem 1 ou 2 encenadores mais regulares e depois alguns convidados, digamos assim. Muito obrigado. Jorge Palinhos, vou fazer a mesma pergunta para você, o que você tem visto de interessante aí no teatro português, e também sobre essa questão da ascensão do autoritarismo, se mudou as perguntas que as pessoas querem responder, por favor. Jorge, fique mudo, por favor, Jorge II. Então, em relação à questão da ascensão do autoritarismo e do fascismo, isso é uma questão realmente muito curiosa. Ainda no outro dia estava a ouvir há um criador português chamado Tiago Cadete, mas que também, tal como o Jorge Louraço, também tem uma costela brasileira que anda muito entre um país e o outro, e ele está a desenvolver um projeto sobre crítica de teatro. E eu achei curioso que numa das entrevistas a um crítico, o crítico dizia que, aliás, ex-crítico, que hoje em dia já não faz crítica, esse crítico dizia que hoje em dia achava que já não conseguiria fazer o tipo de críticas que fazia há uns anos, há coisa de 10 anos, que eu achei que era uma afirmação bastante curiosa, sendo que estamos a falar de crítica para teatro, não é? Que é para, são textos que são escritos sobre obras que têm um público mais ou menos minoritário e esclarecido, e essas críticas são lidas ainda por uma minoria dentro desse público. E eu achei curioso que dentro da própria crítica, e tanto o Armando como o Jorge Louraço já foram críticos, acho que ambos também já nenhum deles faz, o Jorge Louraço há menos tempo, mas achei curioso o facto deste assumir. Aliás, a própria crítica em Portugal de teatro é uma coisa que quase não existe, contam-se pelos dedos de uma mão as pessoas que fazem crítica de teatro e provavelmente ainda sobram dedos. Mas achei muito curioso esta coisa de que não é... hoje em dia as pessoas sentem que já não podem dizer certas coisas, que há assuntos que não podem ser abordados, que há ideias que já não podem ser expressas. E acho que isso acaba por ser algo que pode ser relacionado tanto com a ascensão do fascismo e do autoritarismo, mas parece ter a ver também com a nossa própria... nós próprios estarmos a limitar dentro da criação artística, de que achamos que há certos assuntos que não podem ser abordados porque não serão aceitos, porque serão demasiado controversos, porque podem ser mal interpretados. Você pode dar um exemplo, talvez, não sei. De exemplo de quê? Você quer dizer assim, que tipo de polêmica você acha que seria cancelada, assim, censurada? Bom, não sei se haveria censura, haveria pelo menos bastante controvérsia, quase de certeza. E eu estou a repetir aquilo que dizia o crítico, na forma como ele criticava as obras, ou algumas obras. Por isso também não posso dar exemplos naquilo que ele diz respeito, mas parece-me que há uma série de temas que têm a ver, por exemplo, com certos retratos que se fazem, com certas nuances. Eu acho que passa muito pela questão das nuances. Posso dar um exemplo que recentemente, ou foi há um ano ou dois, que houve uma atriz portuguesa que fez uma performance em que usava blackface. E isso foi extremamente controverso, em que ela foi acusada de racismo. No entanto, ela usou blackface justamente para criticar o racismo, porque ela, em termos pessoais, está num casamento interracial. Portanto, eu achei muito... todo o contexto em torno deste blackface, de repente, perdeu-se completamente. O facto de ele ter usado blackface foi aquilo que foi criticado. Tudo aquilo que estava por trás, aquilo que ela dizia e fazia durante a performance, já não interessava nada. Ou seja, de repente, é este o problema de que já não há coisas que tem de se pensar como é que elas vão ser apresentadas para não se perder o contexto delas. Acho que isso tornou-se uma coisa que perturba também a questão da nuance.
e que também, que se calhar, contribui para este fascismo, porque eu acho que uma das definições do fascismo é que tudo se torna preto ou branco. Perde-se todo o tipo de possibilidade de ir aos interstícios, daquilo que está no meio. Em relação àquilo que eu tenho visto... Só um segundinho, Jorge. O Jorge Figueira tem um compromisso. Fique à vontade, Jorge. Te agradeço muito a presença. Vou pedir que você se despeça e deixe uma dica aí, se alguém de leitura, alguma referência, se você quiser dar suas conclusões finais, por favor. Sim, eu estou escutando ainda, mas a qualquer momento tenho de ir. Pegando a dica do Jorge, eu estou a ler uma coisa que se chama Cultura no Terceiro Reich, que é um livro que saiu na Alemanha há um tempo e que foi agora traduzido para inglês. Estou a ler em inglês. É fascinante perceber o projeto de revolução cultural que começou a ser posto em prática, o desejo de mudança dos seguidores do nazismo e como as manifestações culturais e artísticas fizeram parte desse projeto. E acho que é um bom alerta para nós olharmos em nosso redor e ver como há tantos projetos de mudança cultural que nos parecem absurdos e que, para quem os tenta pôr em prática, são revolucionários e positivos. E para nós compreendermos melhor como funciona e também para podermos imaginar o nosso papel. Então essa seria a minha recomendação. E acabei de ler um outro livro que se chama East West Street, que é sobre o conceito, os criadores do conceito de crimes contra a humanidade e de genocídio. São dois juristas, ambos nascidos numa cidade que hoje em dia é Lviv, na Ucrânia, mas que foi Lvov, porque foi na Polónia, foi Lemberg, quando era o Império Austro-Húngaro, uma cidade que ficou naquela zona da Europa que foi disputada por vários impérios. Ambos juristas cujas famílias foram assassinadas a mando de um outro fulano, também da mesma, de perto da cidade onde eles nasceram. E, enfim, para manter aqui na zona destes estudos sobre a ascensão do nazismo, no caso em particular, mas destes extremismos de direita que subiram depois da crise de 29 e 30, né? E seriam estas as dicas, assim, em termos gerais. A outra dica, a dica que dei aos meus alunos da pós-graduação este verão, foi uma dieta de Netflix, à exceção do Black Mirror. Uma dieta, quer dizer, não consumir Netflix, à exceção do Black Mirror, que sim, esse recomendei, e ler as obras completas do Ibsen, que, pelo menos as traduzidas em Portugal. Foi uma espécie de castigo. E hoje estive a falar com um aluno que disse que foi isso que fez. Leu o Ibsen todo e fez remo durante o verão. Então, ele disse que foram as melhores férias que teve. Eu também recomendo o Ibsen todo, assim como receita. Olha, perfeito. Obrigado. Amor. Muito obrigado, Jorge, viu? E te agradeço. Vou por aqui mais um pouco. Muito obrigado por falar da guerra cultural e do genocídio que estamos vivendo muito lá do outro lado da fronteira. Jorge Palim, você quer continuar, por favor? Só um pouquinho antes, eu vou ler aqui o comentário do Armando, rapidamente, porque nós estávamos falando, então, de Tiresias, né? E ele tem essa peça, Um Édipo. E a peça surgiu-me da vontade em tentar dar voz a uma narrativa que a história do teatro e da dramaturgia recalcou. Qual a origem da maldição de Édipo? Existiram peças que se perderam de Ésquilo e de Eurípides, que abordaram o chamado crime sexual de Laio, cujo assédio a Crisipo, filho de Pélops, produz a referida maldição. Eu adoro essa história. Interessou-me essa narrativa para exercitar um outro olhar sobre Édipo e, nomeadamente, como a leitura freudiana se altera radicalmente com este outro núcleo de ações. Já que falamos do nosso amigo comum, Antônio Mercado, foi ele que fez a apresentação crítica desta minha peça, quando do lançamento da edição estadunidense em 2006, na tradução inglesa do Graduate Center of New York. Tá. Muito bom, muito obrigado, viu? E continua aqui, para o discurso do Jorge Palinhos, é o regime do politicamente correto que afeta o discurso político. Também pode ser complicado, né? Armando, eu vou pedir para o Jorge concluir seu raciocínio, depois eu vou pedir para a gente tentar que você fale mais uma vez. Vamos ver se dessa vez a gente consegue. Jorge, você estava comentando do que você tem visto.
Não tenho visto muita coisa porque o teatro aqui foi interrompido a partir de março, deixou de existir o teatro em palco. Houve um grande esforço de várias companhias e artistas de colocarem peças de teatro online. Então vi várias dessas peças, embora acho que ainda, não sei, ainda é uma questão a pensar, não é? Porque tem havido vários esforços nesse sentido, de como é que se faz teatro em streaming, como é que se faz teatro online. Até agora o que tenho visto parece-me que não tem nada a ver, são experiências mesmo muito diferentes. De modo que o teatro em palco só retomou só está a retomar agora, a partir de agosto. Aliás, foi em julho com o Festival de Teatro da Almada e depois, a partir de agosto, já tem começado a haver alguma coisa, mas em princípio só nesta altura, em setembro, é que começamos a ter um regime próximo daquilo que seria a programação normal de teatro em Portugal. Do que tenho visto, acho curioso que eu tenho visto muitas coisas que têm a ver com o colonialismo, com o passado colonial. E lembrei-me, há bocadinho estava a falar da questão do blackface, de que um espetáculo que vi há vários meses foi um que era justamente sobre a questão do exílio, que era por uma companhia chamada Hotel Europa, que tem a ver com, por um lado, estava relacionado com a guerra colonial entre Portugal e as suas antigas colónias africanas, mas por outro também com o convívio do diferente, de pessoas que vêm de um país e vão para outro país e como é que se inserem nesse país até que ponto se sentem portuguesas, no caso deste espetáculo, ou pelo contrário rejeitam essa ideia e continuam a sentir-se estrangeiros dentro do país onde viveram a maior parte do seu tempo. Sim, é aquele que me lembrei assim neste momento, sendo que já não vejo teatro ao vivo há vários meses. É bem interessante porque essa questão descolonial é bem presente mesmo, agora que a América Latina se tornou uma colônia. Bom, Luciano, eu queria que você falasse um pouquinho. O Rajad, ele tem um teatro, ele é católico, né? Ele tem todo um discurso católico, mas ele consegue, de certa forma, criar um teatro instigante, interessante. O que você acha como que ele conseguiu, como que ele fez para... comente um pouquinho sobre isso, por favor. Lendo a biografia dele, a gente vê, ele é católico, ele professa, digamos, uma fé cristã, mas não é simplesmente uma fé na religião. Ele critica essa hipocrisia da religião o tempo todo. Então, ele não fala de uma forma religiosa, ele fala de uma forma crítica em todos os sentidos, uma crítica social mesmo, de como esse pessoal religioso usa a religião para agir ou deixar de agir na sociedade. E a postura dele é mais filosófica, uma coisa baseada naqueles antigos filósofos chamados cristãos também, seria São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e Pascal, que tem a dúvida sempre. Tem, de um lado, a fé e, imediatamente, em oposição, a dúvida nessa fé. Tipo, eu acredito em Deus, mas e se Deus não existe? Uma coisa mais ou menos assim. Ele coloca isso várias vezes. Mas vendo a peça, isso fica de uma forma muito sutil, muito lá atrás. Tem muitas camadas, muitas outras coisas dentro do texto dele e principalmente da encenação. Essa que eu traduzi é um monólogo feito na base do stand-up também. Ele dialoga com o público o tempo todo e vai para o público, sai do público, conta mentiras, faz umas gags, umas blagues, uma coisa bem dinâmica. E agora a peça atual que ele está fazendo em Paris é sobre o Dom Juan, sobre uma possível conversão do Dom Juan. O Dom Juan teria ido para um convento, ele está lá como orientador espiritual de algumas pessoas, até que alguém que não acredita muito nessa conversão dele chama antigos casos dele para provocá-lo, para testá-lo. E aparece o Sganarelle, que vem trazendo algumas mulheres que tiveram casos com ele, a primeira, o pai,
E é uma situação interessante, sempre cômico, sempre muito engraçado, mas tem esse veio aí na religião, ele liga-se pela possível conversão dele e a presença dele no convento. Esse é um dos pontos. Que interessante. O Mário colocou um comentário aqui, ó. Vamos ler. Um prazer ouvir nossos parceiros. Está congelando. Sim, o Afonso, de repente, ficou imóvel, certo? Afonso. Eu acho que eu voltei. Puxa, deu um pequeno... obrigado. Deixamos de ouvir, não é? Armando, estamos te ouvindo. Você quer fazer algum comentário sobre o que a gente está falando aqui? Olha, eu estava a dizer que tínhamos deixado de te ouvir. Quando deixámos de ouvir, ouviram-me vocês, não é? Mas vocês agora estão a ouvir-me. Agora que você pode falar, não sei se você quer comentar alguma coisa que a gente estava comentando. Olha, pronto, olha, eu estava aqui a tentar responder ao teu desafio, a esta designação de escrevinhar. De qualquer modo, eu vou reencaminhar isto para o nosso chat, porque já temos o parágrafo quase escrito, né? Mas okay. Também, olha, só adicionar aqui ao que eu só... Armando, eu acho que a gente não vai te ouvir mesmo. Eu não estou te ouvindo. Eu acho que você vai ter que escrever mesmo, infelizmente. Desculpa, viu? Mas é assim, pelo menos a gente está aqui, né, tentando ir contra todos os problemas aí. Teatro também deve ser isso, né? Bom, criar espaço público, né? Só queria que o Luciano comentasse um pouquinho que o Wisniewski é um grande sucesso editorial, né? É uma coisa bastante surpreendente, porque no Brasil sempre se disse que não se publicava teatro, porque não há espaço, e de repente... comenta, por favor, o que você já viu que o Wisniewski publicou aí? Tem essa editora para a qual eu traduzi o Migrantes, que traduziu simplesmente toda a obra do Wisniewski para teatro. São vários livros, uma coleção enorme, e não fui eu quem traduziu todos, eu traduzi só Imigrantes, mas tem cerca de 20 peças dele, por vários tradutores, e todas já publicadas à venda e vendendo. É incrível, porque teatro, geralmente, é para ser visto no teatro mesmo, não? Mas está tendo uma grande aceitação. E todas são quantas? Cerca de 20, eu acho, pelo menos, que estão publicadas aqui. E é interessante que elas não são baratas, né? Mas vende mesmo assim. Não, até que essa edição não é tão cara, é uma edição mais... digamos, preços populares, digamos, e não são livros grandes, são livros pequenos, poucas páginas, porque uma peça não é tão extensa assim, então até que é razoável, mas pela quantidade é impossível alguém comprar a coleção toda, mas está vendendo bem, pelo que eu sei. Muito interessante. Bem interessante, porque também tem muitos estudantes, né, de artes cênicas e tal. Bom, eu tenho um amigo que leu todo, assim, esse que eu falei, que ele precisava melhorar a dramaturgia, e aí ele leu e agora ele escreve super bem, muito interessante. Eu perguntei para o Armando sobre a sonata cênica xamânica, e o Armando Nascimento Rosa respondeu assim: foi uma caracterização que me ocorreu ao refletir em pós-fácil acerca da minha peça Audição com Daisy, ao vivo no Odre Marítimo.
O título da peça é esse, Audição com Daisy ao vivo no Odre Marítimo. Uma peça que é um quase monólogo, em que um ator candidato numa audição se metamorfoseia na figura de Daisy Mason, amiga de Álvaro de Campos, que surge, é ótimo, que surge apenas num dos poemas deste heterônimo de pessoa. Adoro. Que eu reinventei de forma inesperada como uma drag queen amiga de Campos, que ele conheceu em Nova York. Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Perfeito. Bom, gente, nós vamos ter que encerrar. Eu acho que nós estamos assim, né, com vários probleminhas aí de conexão e a gente já conseguiu quase chegar a 2 horas. Então, só peço assim que diz o Armando aqui também, ó, gostei muito de conhecer o Wisniewski, com quem compartilhei em Madrid um projeto dramatúrgico multilingüe, promovido pelo Instituto del Teatro Mediterrâneo. Wisniewski transplantou. Muito bom. Armando, daí eu peço que você também, se você quiser colocar suas... E se na língua francesa... não entendi esse final. Wisniewski transportou-se da vida na língua francesa vindo de Armando da Romênia. Ok, isso aí, obrigado. O Jorge aqui está fazendo a voz beckettiana que me ajuda. Bom, eu peço que cada um, então, dê suas considerações finais, né, dê aí uma dica de leitura, e o Armando, se quiser escrever aqui, eu também agradeço. Por favor, Luciano. Bom, uma dica, eu adorei participar, conhecer vocês, quero trabalhar com vocês qualquer hora, quem sabe, os 3, achei muito interessante tudo que vocês fazem, tudo que vocês contaram. E quem sabe um dia, quando acabar toda essa provação, sei lá o que é que está acontecendo, que a gente consiga. E a dica que eu dou, que é do momento, uma das coisas que eu li há muito tempo, mas que infelizmente voltou a ser atual e seria bom que todo mundo soubesse dessas coisas, é um livro de várias conferências reunidas num livro que é dos anos 70, chamado Elementos para uma Análise do Fascismo, que foi organizado pela Maria Antonieta Matthiocchi. Foi, se eu não me engano, na Universidade de Nanterre, em Paris, por volta de 74, 1975, por aí, com a participação de vários artistas intelectuais do mundo inteiro, principalmente Europa e América Latina. Na época era ditadura no Chile, na Argentina, no Brasil, na Grécia. Então, tem intelectuais de todos esses países, além dos italianos, dos franceses, dos espanhóis. Portugueses também, se não me engano, tem um português. Eu já li há muito tempo, mas eu sempre tenho esse livro à mão, desde que começaram a acontecer essas coisas estranhas por aqui novamente, e no mundo, né? Então, eu recomendo porque é um guia desse comportamento, desses itinerários que vão acontecendo, dessa reascensão, infelizmente, do fascismo em várias partes do mundo, que são relatadas. Como é que é o mesmo título? Elementos para uma análise do fascismo. Muito bem. Muito obrigado, Luciano. Eu vou pedir que o Jorge responda aqui a pergunta do Mário. Em Portugal, as companhias de teatro são incentivadas pelo Estado, e também dê suas palavras finais aí e suas dicas, por favor. Então, respondendo muito brevemente, sim, mais ou menos, ou seja, como eu estava a dizer no início, que existem concursos anualmente para teatro, para as companhias e criadores teatrais se candidatarem para receberem financiamento do Estado diretamente para fazerem as suas produções. Além disso, há vários teatros físicos, portanto, salas de teatro, que pertencem ao Estado ou pertencem a autoridades públicas, e esses teatros, regra geral, também cofinanciam produções teatrais. Portanto, existem essas duas formas de apoio do Estado ao teatro, visto que, em contraponto ao Brasil, onde é muito forte, tanto quanto eu sei, o mecenato, em Portugal existe muito pouco mecenato ao teatro e às artes em geral. Então, para terminar, agradeço também ao Afonso a iniciativa de fazer estas conversas
e também a participação do Luciano, do Armando, que foi o nosso dramaturgo de serviço, esteve aqui a escrever aquilo que ia ser dito, e ao Jorge Laraço, que entretanto saiu. E dica, este ano está-se a celebrar o centenário do Bernardo Santareno, que é possivelmente um dos mais importantes dramaturgos portugueses do século XX, e que foi uma figura, além de ter várias peças muito interessantes, foi alguém que viveu também debaixo da ditadura e que sofreu também com a ditadura, com várias das peças dele a serem censuradas, ao ponto de que há uma história muito curiosa que quando toda a sua obra teatral foi proibida pela ditadura em Portugal, houve um ator português que foi para Cuba e ensinou uma peça de Bernardo Santareno em Cuba, ainda durante os anos 70, que é uma história bastante curiosa. Estão-se a fazer várias iniciativas em Portugal para assinalar esse centenário, e acho que até mesmo no Brasil vi no outro dia que está a ser feito um congresso ou uma conferência online sobre Bernardo Santareno, que vai decorrer também em streaming, também online. Portanto, acho que para quem não conhecer, acho que é um autor que se calhar vale a pena procurarem. Puxa, muito bom. Temos o Armando aqui também comentou uma dica. Ó. Faça uma publicidade em causa própria. A audição com Daisy ao vivo está publicada em livro no Brasil. Que ótimo. Escrituras Editora 2013. Numa edição conjunta com Cabaré de Ofélia. Dramas com Daisy ao vivo no Odre Marítimo. Nessa segunda peça, abordo, na ação dramática, uma queima de livros ocorrida em 1926, antes ainda da ditadura militar, em censura a vários autores da geração de Orfeu. Judith Teixeira, Raul Leal e Antônio Boto. É impressionante, né? Porque nós estamos aqui agora vendo uma espécie de militarismo religioso empresarial, né? Onde tudo é a família, enfim. A família está sendo pervertida pela cultura, é alguma coisa assim. Uma coisa... E aí, claro que quando eles tomam o poder, eles põem austeridade total e acabam com os serviços públicos, né? Bom, agradeço muitíssimo vocês, Luciano, Armando, foi muito interessante. Obrigado, Armando, pelo esforço, viu? Porque, além de tudo, ele teve que criar aqui, né, sua voz. Foi perfeito, muito obrigado, viu, pela simplicidade, humildade. E o Jorge teve, assim, uma participação super importante, porque ele teve esse cuidado, né, de entrar em contato com as pessoas. A gente não tinha percebido que era tão fácil, né, Jorge? Porque somos países irmãos, aí precisamos conversar. E, bom, peço que vocês deem uma olhada aí nos vídeos que tem no canal. Quem quiser compartilhar, apoiar o canal também, temos uma campanha aqui no Apoia-se. E foi um prazer. Agradeço a todos que viram. E tem aqui um comentário que eu achei muito bonito, muito legal, ó, da Márcia Fernandes. Muito bom, precisamos de mais conversas sobre teatro. Agradeço, então, a Márcia, o César, a Vera, todo mundo que participou aqui pela Democracia. E até a próxima, viu? Muito obrigado.